Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Assim nos diz a palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhe: o reino dos céus é semelhante a um homem que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando o servo, maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Feche seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta. Senhor, meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, uma vez mais, podemos cantar esses belos louvores, adorar o Senhor, glorificá-lo, porque o Senhor nos criou para adoração. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor. Na verdade, nós somos necessitados de uma bênção. Eu já posso sentir que o Senhor se faz presente, mas eu rogo que o Senhor, através da exposição da palavra, desfaça toda a obra maligna, quebre corações, restaure vidas e lares, vivifica os que estão mortos. Todos quantos ouvirem esta pregação, possa ser alcançados por tua graça, Senhor. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra que antecede alguns dias a crucificação do Senhor. O Senhor Jesus, alguns dias após ter dito essas palavras, escrito sobre isso que está escrito aqui, passados alguns dias, aconteceu a traição, Jesus foi preso e foi levado à cruz, a julgamento e à cruz. E é interessante porque, por se tratar das últimas palavras de Jesus, ele vai contar essa parábola e logo na sequência ele vai começar a falar ali em Mateus 24 sobre
o Sermão do Monte, as últimas palavras a respeito da sua volta. No capítulo 25, ele vai falar sobre como devemos estar. Então ele conta 3 parábolas numa sequência para deixar claro como deveria estar a igreja e o seu povo nesse momento. Mas aqui, queridos, ele conta uma nova parábola. Ele está no templo, veja que comigo no versículo 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes. Jesus entra novamente no templo, ensinando aquelas pessoas ali, e ele fala novamente por parábolas. É muito importante ressaltar aqui, queridos, que o Senhor Jesus, quando ele usava dessa linguagem por parábolas, é porque ele estava querendo tornar um assunto complexo, um assunto difícil, mas de uma forma que todos pudessem entender. E essa parábola, quando o Senhor Jesus conta ela, queridos, a própria leitura, muitas coisas já vêm à nossa mente. Ele fala a respeito de um homem, um rei, que o seu filho ia se casar, e ele quis preparar uma festa para o seu filho. Ele preparou uma festa para o seu filho, e convidou algumas pessoas para esta festa. Olha que curioso, queridos irmãos. Aqui nós já precisamos entrar no texto e na aplicação desse texto. O que Jesus estava querendo dizer aqui? O que ele estava querendo ensinar para nós aqui nesta noite? Esse grande rei nada mais é do que a representação, a figura do Pai Celestial, do Criador de todas as coisas, de Deus Pai, que para celebrar o casamento do seu filho, Cristo, com quem? Com o seu povo, com a sua igreja, ele prepara uma grande festa. Observem comigo, meus irmãos, no versículo 2. O reino dos céus é semelhante. Quando ele usa essa expressão, nós temos que ficar ligados, antenados. O reino dos céus é semelhante. Ou seja, ele vai usar uma figura de linguagem para ilustrar o que é o reino dos céus. O que é a eternidade? O que é o plano salvífico de Deus? E aí ele começa. Há um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então o reino de Deus, o reino dos céus, o plano salvífico, o plano da redenção é semelhante a quê? A Deus Pai que preparou um banquete, uma festa, para quem? Para o Filho. Para Cristo. Para o Senhor Jesus. Isso é muito importante, queridos. Vejam comigo, eu quero ressaltar isso aqui com os irmãos. Ele não celebrou esta festa, não foi para os convidados. Não foi para os homens, foi para o seu filho. E aqui, queridos, há um jantar preparado. Não é só uma festa, e não é uma festa qualquer. Trata-se de bodas, trata-se de uma festa de núpcias, trata-se de uma festa específica em comemoração ao casamento do seu filho. E aqui eu quero analisar com os irmãos que, por se tratar de um rei, por se tratar de um reino, por se tratar do seu próprio filho, do príncipe, não era uma festa qualquer. Não era um banquete qualquer. Não era uma festividade comum. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não se tratava de uma festividade que acontecia todo dia, todos os meses, todos os anos. Era algo extraordinário, era algo especial. E por se tratar de um rei, certamente, queridos, certamente, esse rei não poupou gastos. Esse rei não poupou investimento. Esse rei não poupou regalias. Ele certamente proporcionou tudo que estava ao seu alcance para que o seu filho, no seu casamento, tivesse uma festa memorável, uma festa em que todos pudessem sair de lá alegres, felizes, e que isso ficasse em suas memórias por longos tempos e por outras gerações. E aqui tem um ponto muito importante, queridos. Deus também preparou uma festa. Deus também preparou uma festa, e esta festa tem como objetivo glorificar Jesus Cristo. Eu preciso tratar com os irmãos de alguns assuntos aqui que são da máxima importância para nós. Nós estamos falando aqui, queridos irmãos, é do reino dos céus. Nós estamos tratando aqui, porque essa parábola é disso que ela trata, é do reino de Deus, é da eternidade.
Essa parábola, meus irmãos, ela traz algumas simbologias que são para nós por demais necessárias. Deus, queridos irmãos, no seu plano salvífico, preparou uma festa memorável. E esta festa tem um objetivo: glorificar Jesus Cristo. Quando nós vemos, queridos irmãos, a pessoa de Jesus em todas as páginas da Bíblia, desde Gênesis até os Evangelhos, nós já podemos vislumbrar que de fato Cristo é muito importante para Deus. De tal modo que aqui, quando ele vai ilustrar acerca do reino dos céus, ele fala que um rei celebrou as bodas do seu filho. Mas Jesus, queridos irmãos, ele veio ao mundo justamente para comprar para si, para resgatar o que estava perdido, uma igreja, um povo seu, um povo que ele amou ao ponto de dar a própria vida. E Deus quis celebrar para comemorar este encontro, para comemorar esta festa, para comemorar essas núpcias entre Cristo e o povo que ele comprou para si naquela cruz, uma festa especial. E aí, irmãos, nós precisamos parar e pensar um pouco. Esta festa preparada por Ele mesmo tem tudo e muito mais do que nós precisamos. Esta festa, meus irmãos, é um banquete com todos os privilégios que um homem pode ter. Há ali perdão de pecados. Há ali, queridos, graça de Deus, paz da consciência, promessas do Evangelho, riquezas incontáveis, dando acesso ao trono da graça. Há ali perdão, há ali justificação, há ali salvação de vidas. Nesta festa, meus irmãos, daquele rei, naquele banquete imenso, de muita fartura, há tudo que precisamos e muito mais. Nós podemos ver, meus irmãos, que o grande objetivo de Deus é glorificar Cristo. Mas alguém aqui pode dizer para mim assim: mas Cristo já não é Deus? Ele já não é glorificado? Ele já não é Senhor? Ele já não é antes de todas as coisas? Sim, a palavra de Deus diz que Ele é antes de todas as coisas, que Ele é Senhor, que Ele estava com o Pai na criação. Queridos irmãos, a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado nele, por ele, para ele. Ele é Senhor, ele sempre foi e sempre será Deus. Mas Deus quis celebrar uma festa não só para Cristo como Deus, mas Cristo como homem. Cristo como Filho de Deus encarnado. Deus enviou o seu Filho, queridos irmãos. Deus enviou o seu único Filho. E Ele está acima de tudo. E é glorioso porque o Senhor, quando envia Cristo, Ele envia porque Ele quer se relacionar conosco. Imagine que esse rei poderia ter feito uma festa e chamado apenas os nobres. Ele podia ter chamado apenas aqueles que estavam no seu palácio, os ministros, as pessoas mais ilustres do seu reino. Mas ele queria que a festa fosse gloriosa. Ele queria que o filho dele fosse exaltado. Ele queria que o filho dele fosse glorificado e todos olhassem para o seu filho e para a sua noiva e glorificassem, bendizessem e jubilassem juntos. Ele preparou todas as coisas. Há muitas razões, irmãos, para pensarmos nesta festa como algo muito especial, como algo muito além da nossa compreensão. Há razões de sobra para isso. Vamos nos lembrar, queridos irmãos, aqui comigo, brevemente, que a palavra de Deus diz, quando Jesus foi anunciado a Maria, a palavra de Deus diz que o anjo disse: e o seu nome será Emanuel. Um dos motivos para nos regozijar nessa festa é que Jesus é o próprio Deus conosco. Ele é o próprio Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nele estava revelado toda a plenitude da glória de Deus. De tal maneira, meus irmãos, que Jesus chega a dizer que quem vê a mim vê o Pai. Em Cristo está revelado toda a glória do Pai. Aleluias por isso. Ele é Deus Emanuel.
Nós temos motivos para lembrar do seu caráter. Irmãos, Jesus foi aquele que se compadeceu das pessoas mais simples, mais humildes, mais desprezadas, mais deslocadas, pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus olhou para elas com amor, Jesus se compadeceu dessas pessoas. A Bíblia diz que não houve nele pecado algum, ele foi justo desde o início até o fim dos seus dias. Mesmo no meio de sua crucificação, ou mesmo em meio a todo aquele processo de juízo, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Não houve nele engano. Jesus nunca decepcionou ninguém. Todos quantos o procuraram, todos, sem exceção, encontraram saúde, paz, cura, libertação, transformação, ressurreição. Queridos, onde Jesus estava, com quem ele estava, algo incrível acontecia. Outro motivo para nós nos alegrarmos nele nesta festa são as suas conquistas. Quando um rei dava uma festa para os seus príncipes, para os seus filhos, era muito comum eles proclamarem as conquistas dos seus filhos, dos seus príncipes. E o que dizer das conquistas de Jesus, não é verdade? Nós estamos aqui sentados porque ele nos conquistou. Ele venceu o pecado. Ele venceu os nossos inimigos. A Bíblia diz que na cruz ele despojou o diabo. O que dizer, meus irmãos, sobre as conquistas de Jesus? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua força? Tragada foi a morte na vitória. Jesus venceu a própria morte. As suas conquistas são inumeráveis, são incontáveis. Nós estamos aqui 2000 anos depois de sua morte e ressurreição, louvando e glorificando o seu nome. Os hinos que cantamos aqui, todos se referem à nossa gratidão e glorificação a esse rei, a esse Senhor, a esse príncipe da paz. Ele nos conquistou. Ele conquistou todos aqueles que nele creem. O que dizer, meus irmãos, a respeito desse príncipe, dessa festa? O que dizer a respeito desse banquete? Vinde, adoremos e glorifiquemos o nosso Salvador. O segundo ponto que eu quero destacar, irmãos, da nossa meditação hoje, é que o filho de um rei deve ser honrado no dia do seu casamento. Ele deve ser honrado no dia do seu casamento. Presta atenção nesse dado importante, queridos. Em muitas nações antigas, da antiguidade, bárbaras, quando um chefe de Estado ia celebrar uma festa para o seu filho, era muito comum entre os bárbaros um banho de sangue, matar muitos dos seus súditos, famílias inteiras eram dizimadas e eram oferecidas aos seus deuses, e era mostrado como troféu para os seus filhos, seus príncipes, para que ele era um sinal de poderio diante do seu filho e diante das nações, e diante dos seus convidados. Na festa desse grande rei, não houve sangue de nenhum convidado, porque o convidado principal, que na verdade era Cristo, derramou seu sangue para que nenhuma outra gota de sangue precisasse ser derramada. Que festa gloriosa, hein, irmãos? Outra coisa interessante é que entre os reis da antiguidade, era muito comum quando fosse dar uma grande festa, especialmente de um príncipe, eles aumentavam os impostos. Ou então cobravam um imposto extra dos seus súditos, do seu reino, para convidá-los para que eles pudessem também participar da festa. Na festa que o pai preparou, irmãos, não tem que pagar nada. Ela é de graça. Vinde todos vós que tendes sede e bebei, vinde às águas, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na festa que o Pai preparou, não existe nada que nós possamos fazer, e nem sequer precisamos fazer. Ele fez, e Ele preparou, e Ele investiu, Ele gastou, Ele comprou, Ele deu sua própria vida para que pudéssemos participar dessa festa. O Evangelho é isso, queridos. Tudo que eu estou dizendo aqui para os irmãos, através dessa ilustração, nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho se refere a um convite. O Evangelho nada mais é do que uma mensagem chamando pecadores para fazerem parte de uma festa, para fazer parte de algo que o próprio Deus preparou para vocês, para nós, para todo aquele que crê. O Evangelho nada mais é do que um chamado. Nós somos chamados, queridos irmãos, para a plenitude, para nos reconciliarmos com Deus.
O Evangelho, meus irmãos, ele é um chamado para uma restauração de uma comunhão com Deus. Observem, queridos, se vocês forem analisar, se nós fôssemos analisar, esse rei não precisava de ninguém. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele tem o seu reino, ele tem o seu filho, ele tem a sua noiva, ele tem tudo. Mas ainda assim ele insiste em convidar pecadores para fazer parte. Que honra, meus irmãos, que honra. Não existe convite de maior honra do que esse. Não existe maior honra do que ser convidado para fazer parte da festa do Rei dos Reis. Que honra gloriosa. O terceiro ponto que eu quero destacar, meus irmãos, é o grande obstáculo. O grande obstáculo. Qual foi o obstáculo que aconteceu aqui nessa parábola? A rejeição. Esse foi o obstáculo. Aqui eu preciso parar e lembrá-los de algo que acontecia no passado. Quando alguém muito importante ia dar uma festa, enviava-se 2 convites. O primeiro convite era enviado. Nesse primeiro convite, havia o motivo da festa e dizendo que aquela pessoa era muito importante naquela festa. Nesse caso, provavelmente o rei mandou o primeiro convite. Olha, o meu filho vai se casar. Muito em breve, eu faço questão de você na minha festa. Você e sua família estão convidados. Não tinha mais nada no convite, era só isso. As pessoas automaticamente já começavam a se preparar. Compravam suas vestes, se organizavam. A qualquer momento nós vamos receber o segundo convite. O segundo convite, sim, aí esse tinha endereço, tinha local, tinha horário. Esse segundo convite, aí sim. E esse detalhe, irmãos, que esse segundo convite, ele chegava assim, de última hora. E foi exatamente o que aconteceu. Confira comigo aqui no versículo 3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esse não quiseram vir. Percebam aqui, queridos, que aqui, nesse versículo aqui, está se referindo ao segundo convite. Eles receberam o segundo convite. Olha, está pronto, está preparado. Vocês lembram aquele convite que eu enviei para vocês? Chegou o momento, está tudo pronto, chegou a hora. Mas o que aconteceu? Vejam comigo. Mas estes não quiseram vir. Observa aqui, irmãos, olhem para mim. Não é que eles não puderam, não. Não é que eles não podiam naquele dia, não. Confira comigo o texto. Mas estes não quiseram vir. Sabe qual é, queridos irmãos, o grande problema, o grande obstáculo? A nossa indiferença. O grande obstáculo, irmãos, presta atenção que esse é o ponto alto da nossa mensagem nessa noite. O grande obstáculo para nós não fazermos parte das grandes festividades de Deus, especialmente da festa da salvação, é a nossa indiferença. Esse é o problema. O problema não é outro. Nós podemos ousar dizer aqui, queridos, que na verdade, esses homens, essas pessoas não foram, porque em seus pensamentos, certamente eles pensaram: eu não sou leal ao rei, eu não sou fiel ao rei, eu nem gosto muito do rei, faço questão nenhuma de lá, não vou. Não estou interessado. Tem coisa mais importante para fazer. E eu estou dizendo isso, irmãos, exatamente por causa dessa resposta. Mas estes não quiseram. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É porque a gente não quer. Esse é o problema. Nós não queremos. Talvez alguns de nós nem queriam estar aqui. Talvez veio porque se não viesse, a esposa ficava brava. Talvez veio porque senão, pensou assim, não, a quem me chamou vai achar que eu estou fazendo desfeito.
Queridos, é importante esse ponto aqui, queridos. O texto que o nosso querido irmão Jean leu aqui no começo diz assim, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Nós não fizemos dele caso algum. Sabe qual que é o grande problema do homem? Descaso. Não querem Cristo, nunca quiseram Cristo, veio para que era seu, mas os seus não receberam. O Senhor, meus irmãos, eu quero que pensar com vocês, imaginem só, Deus enviou o seu único filho na forma de homem, e a humanidade o rejeitou. Ofereceram, em troca de Jesus, pela libertação dele, um homem chamado Barrabás. Ofereceram um assassino, mas eles disseram, nós não queremos Jesus, soltem Barrabás, nós queremos Barrabás, crucificam-o. Foi rejeitado entre os homens, mesmo ele sendo tão amoroso, tão bondoso, mesmo ele ressuscitando mortos, mesmo ele curando feridas, mesmo ele restaurando famílias, mesmo ele libertando opressões, mesmo ele libertando pessoas de demônios e vícios, ainda assim o rejeitaram. E por quê? Porque não querem. Queridos, há um texto na palavra de Deus, em Salmos capítulo 2, versículo 12, que diz assim, olha que texto lindo. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados que nele se refugiam. Beijai o filho para que ele não se ire. Queridos, Deus enviou Cristo para que nós o abraçássemos, para que nós celebrássemos com Ele, para que nós o recebêssemos como nosso Salvador, para que nós crescêssemos nele para a nossa salvação, e para que fôssemos libertos da ira de Deus. Mas o que fizemos? O rejeitamos. E a palavra do Senhor diz assim, vejam comigo o versículo 4. Enviou ainda outros servos, com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Eu fico pensando naqueles servos, os primeiros, que escutaram, nós não vamos, nós não queremos ir. Eu fico pensando na reação desses homens, desses servos, que saíram do palácio depois de ver tudo pronto, a mesa farta, os vinhos, os bezerros cevados, o cheiro, o bom cheiro, o aroma, aquelas delícias, toda sorte, fartura. Talvez aqueles servos nunca tinham visto tanta fartura. Eles saíram animados, em seus cavalos. Vamos reforçar o convite, vamos chamar as pessoas, está tudo pronto. Alegria no coração, regozijo. Chegando em cada casa e escutando. Eu não vou. Eu não quero ir. Eu não vou. Eu fico pensando a reação desses homens. Como assim? Como assim eles vão rejeitar? Como assim eles não vão? O que pode ser mais importante? O que pode ser melhor? O que pode ser mais relevante? O que pode ser? O que será que eles têm tão importante para fazer que eles não vão? Irmãos, eu acredito que a maioria de nós aqui vamos morrer sem ser convidados para um banquete de um rei. Eu acredito que a maioria de nós aqui não vamos sequer ser convidados para um banquete do prefeito. Mas imagine se você recebesse um convite para ir no palácio, festejar com o rei, celebrar o casamento do filho do rei. A gente ia comprar, gastar até o que não tem, né? Para comprar o melhor sapato, a melhor roupa. Os homens estavam perdidos aqui, né? As mulheres iam gastar uma fortuna, não ia de qualquer jeito. Ia parar o que está fazendo para poder ir. Quem ia perder uma festa dessa? Quem seria insano de perder algo como esse? Mas aí o que o rei pensou? Certamente. Não, acho que eles não entenderam direito. Esses meus servos que foram primeiro, eu acho que eles não deram o recado direito. Não é possível. Não. Eu vou mandar outros. Eu vou mandar outros para
para reforçar. Eles não, eu acho que eles não receberam bem a informação. Olha o versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Percebem aqui que aqui ele leva mais detalhes? Quando a palavra fala assim, bois e cevados, cevados eram aqueles bois que eram cuidados com grãos, eram bois separados, cuidados com grãos, para ficar com a carne mais saborosa. Eles eram criados justamente para serem mortos e comidos, assados. O rei estava dizendo o seguinte: olha, vai lá, fala para eles que o meu banquete, não é a mesa não, o meu banquete está pronto, e que os bois, os cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde. Eu quero dizer e eu quero crer que eu sou um desses servos aqui hoje. Eu, como pregador, ministro do Evangelho, quero dizer que eu sou um desses homens para dizer aqui hoje: se você ainda não aceitou esse convite, eu não sei o que você está esperando, eu não sei o que você está arrumando a sua vida, eu não sei o que você está imaginando para você, eu não sei o que está te impedindo, eu não sei o que pode ser mais importante do que isso. Vem logo para o banquete, vem logo para a presença do Senhor, vem logo celebrar, vem logo se deleitar, vem logo sentar à mesa com o Senhor, vem logo contemplar esse Rei, esse Senhor, esse Cristo que deu a vida. Vem logo. O que pode ser mais importante para você, meu filho? É o futebol? É o pecado? É o mundo? São os deleites? São os prazeres? É a chácara? O que pode ser mais importante do que isso? Até quando você vai rejeitar? Até quando você vai dizer, eu não quero? Até quando? Bom, eu tenho uma notícia que não é muito boa para os que não querem. Confiram comigo aqui o versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. Não se importaram. Estou nem não. Quer não. Comprei uma fazenda. Eu agora estou numa fase lá da minha vida que agora, todo dinheirinho que entra agora eu tenho que cercar meu rancho. Não, eu agora minha empresa tá voando, tá bombando. Eu agora estou preocupado com os números, tem eleição vindo aí, né? Minha preocupação agora é essa. Quando der, a gente vê isso aí. Não, tem uma viagem, eu estou pagando aí, eu vou fazer uma viagem para os States, vou ficar lá 15 dias, eu vou para a Europa, eu vou ficar lá um mês. Então tá, versículo 6. E os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Esses homens não apenas rejeitaram, não apenas disseram deliberadamente eu não quero, mas maltrataram os servos. Queridos, muitos homens já morreram pregando o Evangelho. Muitos homens já deram a vida pelo Evangelho. Muitos homens valentes e fiéis. Eu vou falar uma coisa, hein? Está em extinção essa turma, hein? Está em extinção. Homens que pregam o Evangelho veementemente, fervorosamente. Mortos. Nós temos uma história da igreja de 2000 anos. Muitos foram mortos, muitos foram queimados, muitos foram às cruzes, mas não negaram a fé. Continuaram convidando, continuaram pregando, continuaram insistindo. E hoje essa mensagem chega até nós. O convite é o mesmo, não mudou nada. Não mudou nada, o convite é o mesmo que Jesus fez, é o mesmo que os apóstolos fizeram, é o mesmo que os pais da igreja fizeram, é o mesmo que os reformadores fizeram, é os mesmo convite, não é outro. Mas vejam comigo, versículo 7. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade.
Irmãos, o Senhor Jesus certa vez disse assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. 1 João 5,39. Examinem as Escrituras, porque eu estou lá. A minha palavra, a minha salvação, o meu reino, a minha eternidade, o meu banquete, a minha glória, o meu poder, o meu perdão, a minha graça, a minha misericórdia, a minha salvação, tudo está lá. Examinem, vá para as Escrituras. Mas, contudo, não quereis vir a mim, para não terdes vida. Irmãos, o que aconteceu no passado é o mesmo que acontece agora. Nós não queremos Cristo. Nós queremos o que Ele pode dar. Nós queremos o que Ele tem para oferecer. Isso a gente quer. Mas Ele próprio, nós não queremos. Mas, partindo para o final e o encerramento, irmãos, olha que glorioso. Versículo 9. Ide para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos, os mesmos antes, os que não foram mortos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. João diz assim, que ele veio para o que era seus, veio para o seu povo, veio para seu povo Israel, mas os seus não o quiseram, o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meus irmãos, aqui em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: Israel, meu povo, não me quis, me rejeitou deliberadamente, crucificou o meu filho, mas a todos quantos crerem, todos quantos o receberem, todos quantos ouvirem a minha palavra, todos quantos quiserem, que venham todos. Vá, preguem. E a palavra fala que a sala se encheu. A sala se encheu. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus tem os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero dizer, meus irmãos, não queira experimentar a ira de Deus, não queira experimentar a ira do Rei, não queira experimentar a ira do Pai. Não é necessário, basta você crer, basta aceitar, basta você vir a Cristo. Vem pecador, vem como estás, vem. Olha que o chamado foi para os que estavam nas encruzilhadas, os doentes, os fracos, os enfermos, os pobres, os aleijados, todos quantos quisessem, todos quantos ouvissem. Não há nada que impede você de vir, a não ser que de fato você continue resistente, dizendo: eu não quero. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você, querido, que ainda há uma resposta de graça para nós. Eles não querem? Eles não querem. Muito bem. Então vai e chame outros. Você não quer? A porta da graça ainda está aberta. Jesus vai voltar. E com ele os seus milhares de anjos. O juízo de Deus virá. Jesus trará alguns para ele mesmo. Serão arrebatados, outros serão destruídos no juízo do Senhor. Mas você pode apenas crer nessa noite. Irmãos, Deus preparou uma festa, um céu aqui na terra e um céu no céu. Por que é tão difícil aceitá-lo? Por quê? Porque tem coisas mais importantes. Tem mesmo? Tem coisa mais importante. Irmãos, tem coisa mais importante que isso que eu acabei de falar? Tem alguma coisa? Não, faz uma análise aí, pensa aí, irmão. Tem alguma coisa mais importante do que essa tão grande salvação? Eu quero pedir para você fechar os seus olhos e orar a Deus agora.
Ore a Deus agora. Agradeça se você foi chamado e você creu pela fé em Cristo, você é do Senhor. Meu irmão, você tem motivo demais para glorificar. Você está numa festa. Você está na presença do Rei. Você está na presença do Príncipe da Paz. Você está na presença. Você agora faz parte da igreja de Cristo. Mas talvez você continue rejeitando. Não rejeita mais não, irmão. Não seja tolo mais não, irmão. Até onde vai com a sua tolice? Crê. E será salvo tu e a tua casa. Crê.